A vida é feita de escolhas. Escolha a vida eterna. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, ame, viva e divulgue a graça de Jesus. Jesus, o nome sobre todo nome. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que repudiam ao inimigo e ao anticristo. A palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Glórias sejam dadas a Jesus, que com o sopro da sua boca e com o brilho da sua glória aniquila todo o mal. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga um desejo incontrolável de viver as verdades de Deus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças e lendas entre pessoas de uma comunidade, de modo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura, compondo a herança cultural e um legado de técnicas ou crenças. Um conjunto de valores morais ou espirituais que são conservados de geração em geração. Em certas religiões, a tradição é um conjunto de doutrinas essenciais ou dogmas, não necessariamente consignados nas escrituras sagradas, mas que passam a ser reconhecidos e aceitos por sua ortodoxia e autoridade. Tradição são hábitos e costumes adquiridos e que demonstram o apego das pessoas a uma época anterior para a conservação do passado. E em alguns casos, ela revela uma resistência à mudança. Para muitas religiões, a tradição é o fundamento, conservado de forma oral
ou escrita dos seus conhecimentos acerca de Deus e do mundo, tanto na área material quanto na espiritual. É a manutenção dos seus preceitos culturais ou éticos. O tempo passa, o mundo evolui em vários aspectos, mas as tradições tendem a se manter através da linha do tempo. E isso é muito positivo em alguns aspectos. Por exemplo, quando os hábitos são condizentes com os bons costumes e com a palavra de Deus. Porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Mas também pode ser algo muito negativo e perigoso quando erros do passado são incorporados ao presente e assimilados por pessoas que não se dedicam a pesquisar sobre o assunto para verificar a veracidade ou conveniência ou não da adoção de padrões e costumes empregados no passado. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas elas nos convêm, porque nem todas as coisas edificam. Praticamente todos nós da cultura ocidental iniciamos a nossa vida religiosa através da Igreja Católica, já que a cultura religiosa tradicionalmente predominante é a romana. Poucos são os que nascem em uma família evangélica e iniciam a sua vida cristã no Evangelho de Jesus. Na rotina católica, muitos se acomodam com as rezas e novenas, que são repetições vãs, como já disse Jesus. Se acomodam com as confissões ao padre, coisa que Deus nunca recomendou, e com o catecismo ao invés da Bíblia, e permanecem nessa doutrina como praticantes, adorando a Maria, a uma infinidade de outros santos, porque a cultura romana cria santos atrás de santos, quase todo dia. Jesus é apenas mais um dentre os milhares de santos cultuados por eles como se fossem deuses. A Igreja Romana coloca Jesus entre todos os seus ídolos e honra mais a Maria do que a Jesus, que é o único e verdadeiro Deus. Basta ver a infinidade de Nossas Senhoras que eles adoram. E essas pessoas se dedicam às romarias, às procissões, que são atos de pura idolatria, pagando promessas, subindo escadarias de joelho, como se o Senhor se agradasse de sacrifícios carnais, e agradecendo aos santos por coisas que eles não fizeram, porque somente Deus realiza milagres. Vejam aonde o desconhecimento leva as pessoas. Outros não. Se batizam e não voltam mais. Abandonam de vez a religião e se atiram no mundo. Alguns por displicência e outros por decepção. É muito comum pessoas que só comparecem à Igreja Católica para participar de cerimônias de casamento e missas de sétimo dia, quando perguntadas, responderem automaticamente: eu sou católico apostólico romano.
E fazem isso de forma mecânica, seguindo a tradição, e sem nem mesmo saber o que estão dizendo. No entanto, outros, a partir do instante em que adquirem um conhecimento básico da verdade e são alcançados pela mão e pelo amor de Deus, logo se distanciam dessa cultura que, pelo conhecimento bíblico adquirido, logo detectam estar na contramão da palavra e da vontade de Deus. Eles descobrem a verdade e se libertam. E isso demonstra que essas são pessoas de Deus, que, inconformadas com o engano e procurando conhecer a verdade, migram para a igreja evangélica, justamente como eu e tantos outros irmãos fizeram. E são pessoas que hoje seguem e servem a Jesus, o nosso Deus vivo e presente, e não o deixam por nada. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo havendo iniciado a vida religiosa na cultura católica romana, os que verdadeiramente são de Deus, no tempo determinado, com certeza, ingressam na cultura evangélica, porque têm um chamado de Deus e passam a conhecer a verdade a respeito do nosso Criador. Depois crescem um pouco mais no conhecimento de Deus e, mesmo permanecendo na igreja evangélica, se libertam da religiosidade e passam a viver por fé, pela graça salvadora de Jesus, da forma como Deus deseja. A vida é assim, feita de escolhas e decisões. E todos precisamos procurar estar sempre do lado dos vencedores. Estar entre os vencedores não significa necessariamente vencer, mas estar propenso à vitória, por estar trilhando os caminhos de Deus. E é Deus quem dá vitórias. Quando nós dizemos, como falamos ao começo, de escolher a vida eterna, isso não significa conseguir a salvação, mas passar a ser agradável ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. É preciso compreendermos que quem salva é Deus, é o Senhor, pela sua própria decisão, e não nós a nós mesmos pelas nossas escolhas, e nem mesmo Deus
atendendo a uma decisão do homem. Os que serão salvos são os que já são do Senhor e já foram escolhidos e predestinados por Ele para a vida eterna e têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Notem que esse tal de livre-arbítrio que anda circulando por aí no meio evangélico não passa de um engano, de uma mentira, porque foi criado para desencaminhar os irmãos mais novos na fé e aqueles com menor conhecimento de Deus. Precisamos compreender também que praticamente apenas os que são verdadeiramente de Deus, vasos criados para a honra e para a glória do Senhor, é que irão crer no Senhor e optar por obedecer a Ele. Nós somos salvos pela decisão de Deus e Ele próprio nos aproxima dele. E mesmo os que não se enquadram nessa condição, quando se determinam a fazer a vontade de Deus, passam a ser alvos da misericórdia do Senhor. Mas para nós, filhos de Deus, o fato de seguirmos os mandamentos do Senhor nos assegura vitórias sucessivas e nos livra de recebermos punição da parte de Deus, do Deus que nos ama, devido a alguma postura de rebeldia. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Apocalipse 21, 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glórias a Deus! Na nossa mensagem anterior sobre esse mesmo tema, a de número 387, comentamos a respeito dos dois tipos de anticristos previstos na Bíblia: o anticristo espírito e o anticristo homem. E demonstramos, pela palavra de Deus, que o espírito do anticristo já está no mundo, habitando entre nós. Expusemos também alguns detalhes que identificam uma instituição dominada pelo espírito do anticristo, que é a Igreja Romana. Mas não afirmamos ainda que ela é a pessoa do anticristo homem, o iníquo, previsto para surgir no final dos tempos. Mas também não negamos essa possibilidade. E destacamos ainda
a mensagem deixada pelo Senhor no livro de Apocalipse, que dizia a todos os filhos de Deus que ainda permanecem naquela instituição anticristã: sai dela, povo meu. Vejam o amor e o cuidado de Deus para com os seus. E se Deus está mandando sair, meus irmãos, é para sair mesmo. Não hesite, não vacile, não tenha medo. Eu saí. E milhões de outras pessoas também abriram os olhos para a verdade. Abandonaram a mentira e saíram. Foram resgatados pela mão de Deus. Sair dela é uma necessidade indiscutível para quem é de Deus. Mas também não é o suficiente. É preciso se desconectar completamente de todo o engano, de todo o veneno e de toda a idolatria que foram gerados por ela. É preciso fazer uma faxina completa e remover todos os resquícios do mal, todas as coisas que não agradam a Deus. E para isso é preciso romper com tradições. Por exemplo, esculturas de santos, imagens de santos, santinhos, amuletos, crucifixo, terço. Tudo isso, meus irmãos, é pura maldição. As pessoas não conseguem ver com os olhos carnais, mas Deus adverte que tudo isso é morada de demônios. Está atrasando a sua vida. Esse quadro de Maria que você tem aí pendurado na parede, e até mesmo aquele outro quadro de Jesus, destrua, jogue no lixo. Não repasse a maldição para ninguém. Tire isso da tua vida. Liberte-se. Não mantenha essas coisas na sua casa, nem mesmo para decoração. Ornamente a sua sala com plantas e flores, de preferência com os lírios do campo. A palavra de Deus nos diz que, após a ressurreição de Jesus, nós já não conhecemos mais a ninguém segundo a carne, nem mesmo o próprio Jesus. Todas essas imagens foram criadas ou adotadas pela Igreja Católica e são meros elementos de idolatria. São parte da estratégia do anticristo e do inimigo para provocar a ira de Deus. Entre os 10 mandamentos, Deus nos deixou severas recomendações contra a idolatria. Os 10 mandamentos foram abolidos, mas o caráter de Deus não mudou. E quem ama a Deus não pode amar a um ídolo. O Senhor não aceita a idolatria porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele não admite que, sendo tão acessível como Ele é para todos, as pessoas deem as costas para Ele e voltem as suas faces para um ídolo. Um falso Deus, um falso santo, uma obra das mãos dos homens, sem poderes e sem vida, que esconde atrás de si um demônio.
menos que a tratem como se aquilo fosse Deus, como se ela pudesse abençoar, curar, livrar e salvar. Você sabia que adorando imagens você está cultuando demônios? Você já sabia disso? Pois saiba agora. Conheça a verdade e se liberte. Não agrade aos demônios para não terminar junto com eles no inferno. Agrade a Deus, porque é Deus quem irá te julgar no final. E somente Ele tem poder para salvar e para dar a vida eterna. 2 de Coríntios 5:14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Êxodo 20:3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. 1 de Coríntios 10:19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meus irmãos, vejam o tamanho do perigo. Essa coisa tão simples que você pensa que tem aí na sua casa, tem um demônio por trás dela. E você pensa que está cultuando a Deus, você está cultuando a um demônio. Não dá para cultuar os dois ao mesmo tempo. Deus requer exclusividade. No trecho inicial que apresentamos, da 2ª carta de Paulo aos fiéis da Tessalônica, capítulo 2, temos no versículo 8 o apóstolo falando dos fatos previstos para ocorrerem no final dos tempos. Paulo esclarece àquele povo que a volta de Jesus será precedida pelas manifestações do anticristo. Ou seja, primeiro virá o anticristo e depois então virá Jesus. É nessa ordem. E Paulo esclarece então que o iníquo, o filho da perdição, o anticristo homem, será revelado ao mundo. Mas quando Jesus chegar, irá desfazê-lo pelo assopro da sua boca, irá aniquilá-lo pelo esplendor da sua glória.
o anticristo irá enganar a muitos que não têm o conhecimento de Deus. Mas ele será completamente derrotado pela vinda de Jesus. 2 de Tessalonicenses 2, 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nos versículos 9 e 10, Paulo prossegue na sua revelação, afirmando que a vinda do anticristo ocorrerá pela eficácia de Satanás. Isso significa que é o próprio diabo o responsável pela vinda do anticristo. E que ele virá com grande poder, realizando sinais e prodígios que são falsos milagres. Paulo revela ainda que ele irá enganar justamente aos que perecem, aqueles que não serão salvos pelo Senhor, mas que serão conduzidos para a morte eterna, porque não andaram na verdade e não receberam o amor de Deus, porque não são de Deus. Então, é importante verificarmos se estamos realmente nos caminhos do Senhor, porque a verdade, meus irmãos, a dura realidade é que muitos, a grande maioria, não irá se salvar. Isso é muito duro de se dizer, mas é justo que se o diga. É preciso que as pessoas saibam disso. Isso é parte da justiça de Deus. Mas o Senhor fala através de nós, fala através da sua palavra, mas as pessoas não querem ouvir e não nos dão atenção. E não dão atenção à palavra de Deus. A nós que somos filhos de Deus, Jesus nos recomendou buscarmos a porta estreita, por onde poucos conseguirão passar. 2 de Tessalonicenses 2, 9. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Já nos versículos 11 a 12, Paulo nos esclarece que o Senhor enviará a operação do erro para que todos os que não são dele, que não buscaram a verdade e não se dedicaram a Jesus, creiam nas mentiras do anticristo, para que sejam julgados e condenados no juízo final. Porque tiveram prazer no pecado e na iniquidade. Não tem saída, meus irmãos. Jesus é o único caminho para a salvação. Deixemos os ídolos, deixemos Maria, nenhum deles salva. Busquemos a Jesus enquanto é tempo.
Segunda de Tessalonicenses 2, 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Alguns irmãos da Igreja Católica estão sempre apostos no sentido de defender a Igreja Romana e apontar erros na Igreja Evangélica. São pessoas sem conhecimento que se propõem a defender o que Deus já condenou e que estão em rota de colisão com o Senhor, o que não é bom para ninguém. Existem focos de idolatria na igreja evangélica? Sim. Mas são apenas focos, localizados nos irmãos iniciantes e em outros que ainda não foram totalmente libertos e conservam amuletos e guardam ainda devoção por alguns santos e padroeiros. Outros idolatram pastores, sim, e até cantores. São pessoas que estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo do Senhor, mas estão no lugar certo e serão libertos. A igreja evangélica não é um paraíso, nem é uma colônia de férias. É um grande hospital, onde todos somos trabalhados e transformados espiritualmente dia após dia, de glória em glória, para, no juízo final, recebermos alta e o passaporte para ingressarmos no céu. Mas na Igreja Católica não são focos de idolatria. É tudo pura idolatria mesmo. E o descumprimento da palavra de Deus. Eles adoram ao Papa, adoram a Maria, que eles chamam de Nossa Senhora, e a todos os santos por eles criados. Mas Deus afirma na sua palavra que Ele é o Senhor, o único Deus, e que não há outro. Ora, se não há outro Senhor, não existe Nossa Senhora. Melhor digo, Senhora deles. Eles alegam que as imagens não são para adoração, são para eles olharem e se lembrarem dos santos. A palavra de Deus nos diz que santo é o Senhor dos exércitos. E Ele quer que o adoremos e o cultuemos pela fé e não pela visão de uma imagem criada por homens e sem vida. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, nós não temos necessidade alguma de fazer uso de imagens para adorar a Jesus. Nem falo dos santos, porque Jesus é o único digno de adoração. E as obras de Jesus estão todas patentes diante dos nossos olhos e diante dos olhos de todos. São tantas obras que até os cegos conseguem ver. A Igreja do Senhor foi criada por Jesus para a divulgação do seu Evangelho. Não foi
para a realização de manifestações políticas. Mas a Igreja Católica nunca se dedicou a ensinar e nem a viver o Evangelho. Se desviou do seu chamado, das verdades de Deus e se transformou em um grande clube. Razão pela qual a maldição do Senhor está sobre ela. Não defenda a Igreja Católica, meu irmão, minha irmã. Pelo contrário, saia dela para não ser participante das suas pragas. Note bem, todos os que defendem a Igreja Romana estão também sendo guiados pelo espírito do anticristo. Mas quem for filho de Deus vai ouvir a voz de Deus e vai sair. Será liberto pelas mãos do Senhor. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Louvado seja o Senhor, que está no controle de tudo. Além de sair das garras do anticristo e destruir toda a idolatria, é preciso corrigir também todos os enganos que foram gerados nas mentes das pessoas. Maria não é deusa. Ela não livra, não cura, não salva, não passa na frente. Tudo isso é criação fantasiosa, mentirosa e anticristã da Igreja Romana. Com o intuito de apagar o brilho de Deus e afastar as pessoas de Jesus. Poucos conhecem, e a Igreja Romana oculta, o trecho bíblico do livro de Lucas, em que Maria se declara como sendo uma serva do Senhor. Ela reconhece a sua baixeza e revela que, assim como nós, necessita de um Salvador. E ela declara que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada e não de deusa. Uma pessoa que se declara serva, que admite a sua baixeza e que confessa que necessita de um Salvador, não pode ser Deus e nem tem poder para salvar. Maria foi uma mulher virtuosa, razão da sua escolha por Deus para gerar a Jesus. Mas no trecho que veremos a seguir, o que se conclui, meus irmãos, é que ela foi mais honesta do que a Igreja Romana, que desde o princípio vem enganando as pessoas. Não trate mais Maria como deusa. Diga a verdade. Trate-a
como uma mulher que foi feliz e abençoada? Até quando, meus irmãos, vocês vão se permitir ser enganados? Deus nos adverte também que a mentira é obra do diabo, que o diabo é o pai da mentira, e que todos os que vivem na mentira, notem bem, meus irmãos, são filhos do diabo. Mas os que crerem e se converterem a Jesus passarão a ser filhos de Deus. Lucas 1:46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vejam bem, meus irmãos, com quem vocês estão andando. Uma das primeiras coisas que precisam ser feitas após a saída da Igreja Romana é mergulhar fundo no estudo bíblico, orando a Deus por compreensão da linguagem e dos mistérios ali contidos, para descobrir as verdades de Deus. E outro hábito que precisa ser mudado após a saída da Igreja Romana é a proibição de comer carnes na Quaresma, em especial na Semana Santa. Nada disso é bíblico. É pura criação da Igreja Católica, que se transformou em tradição. A Igreja Romana é a proprietária da grande maioria dos barcos pesqueiros. E como na Semana Santa é verão na Europa, eles precisam desovar rapidamente todo o estoque de peixe para não estragar. Então, ela criou essa proibição absurda, forçando as pessoas a comer peixe por interesse próprio. Notem que o bacalhau que nós compramos é salgado. Ele não nasceu salgado. Ele é salgado justamente para conservá-lo durante a temporada de verão. Rompa com essa tradição anticristã e coma um bom churrasco na Semana Santa, exatamente como eu faço desde que adquiri o conhecimento das verdades de Deus. Mesmo que eu esteja com vontade de comer peixe, eu não como na Semana Santa. Eu deixo para outra época, quando inclusive é possível conseguir pescados de melhor qualidade. Na Quaresma, na Sexta-feira Santa, eu como carne, sempre. É meu direito desfrutar dos alimentos que Deus criou para os fiéis. E eu sou fiel ao Senhor. Eu não sigo a cultura romana e eu não sigo a moda. Eu sigo a doutrina de Deus. É preciso que você também abandone essas práticas que não procedem de Deus e as quais o Senhor chama, notem bem,
de doutrina de demônios. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Jesus já está chegando para julgar a todos os povos. Abandone o pecado. Corra para Jesus. 1 de Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. É assim, meus irmãos. Coma um bom churrasco e dê graças a Deus. Romper tradições e mudar cultura não são tarefas fáceis, mas são coisas que precisam ser feitas o quanto antes. Ninguém disse que a vida seria fácil. E Deus não nos prometeu nenhum mar de rosas. Mas Ele nos assegurou a todos os seus fiéis vitória no fim. É preciso ter coragem e força para mudar. Quem olha para a dificuldade não muda, desiste. Mas quem considera o benefício da mudança, olhando para Jesus, muda imediatamente. Nós não estamos aqui buscando crucificar a igreja romana, mas sim chamar a atenção de todos para o mal que ela está causando a pessoas em todo o mundo. Como se não bastassem todos os escândalos de pedofilia praticado contra crianças inocentes, indefesas e acobertados pelo clero romano, como estamos vendo, existem muitos outros males sendo praticados contra as pessoas e muita afronta a Deus e a sua palavra. A palavra de Deus nos revela uma condenação para a igreja romana e para os seus integrantes, para todos os que estiverem afiliados a essa instituição anticristã. O perfil do anticristo, meus irmãos, está revelado nela. Agora depende de cada um. Não hesitem mais, meus irmãos. Saiam da ala dos perdedores e venham para o lado dos vencedores. Só existe vitória em Jesus. O Jesus a quem a Igreja Católica Romana rejeita. Em ninguém mais há perdão, cura e salvação além de Jesus. É uma injustiça e uma traição ao Senhor uma pessoa receber a bênção de Jesus e manifestar gratidão aos ídolos. Nós não atacamos a igreja romana, é ela própria que se autoflagela. A nossa missão é apenas a de revelar as verdades de Deus e revelar as pessoas que são de Deus. Quem não for de Deus e quiser continuar como está, paciência. Nós fazemos a nossa parte, mas sabemos que a grande maioria não irá se salvar.
Mas se você é uma pessoa de Deus, então abandone a mentira, a idolatria, saia da maldição e fique livre do castigo de Deus, que assim como o próprio Jesus já está a caminho. Deus é amor, mas Ele é também justiça. E a sua justiça é parte do seu amor. Ele ama os que são dele. Nós não somos os donos da verdade, meus irmãos, mas nós servimos aquele que congrega em si toda a verdade. Nós temos a mente de Cristo e a Ele servimos. A Jesus, somente a Jesus. Toda honra, toda glória sejam dadas ao soberano Senhor Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do nosso grupo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas se aparecer o botão inscrito, não faça nada, não toque de novo, para não cancelar a tua inscrição. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos, com total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens em vídeo publicadas. Venha crescer conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Não abra mão das verdades de Deus. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rompendo definitivamente com todo engano, com toda mentira, e vivendo as verdades de Deus. Amém.